Olá, pessoal! Hoje na nossa aula a gente vai ver como que o cuidador pode agir se ele estiver cuidando de crianças especiais. Sejam bem-vindos! Claro que toda criança é especial, mas muitas vezes o cuidador ele vai ser procurado por uma família onde haja uma criança com necessidades especiais, tá? Obviamente, essas crianças precisam de apoio de profissionais adequados. Ela geralmente é atendida por uma equipe multidisciplinar, tá? Que são qualificados para a educação especial, para a saúde dessa criança, enfim, para todos os cuidados. Mas muitas vezes o cuidador vai fazer parte dessa equipe também. Então, ele vai alimentar essa criança, cuidar da higiene, colocar para dormir, enfim, tudo que um cuidador faz com as outras crianças, só que lembrando que essa criança ela vai ter alguma necessidade especial, tá? O que é ter necessidade especial? Atualmente, pela lei, são crianças com deficiência física, auditiva, intelectual ou visual, transtornos globais de desenvolvimento, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista, né? Que inclui aí o autismo do grau leve, moderado e severo, e também o Asperger. E nós temos também crianças com altas habilidades. Cada uma dessas condições necessita de uma equipe para cuidar, né, para educar essa criança, para atender essa criança, e o cuidador vai fazer parte dessa equipe. Bom, a criança com necessidades especiais, ela vai requerer muito cuidado com a higiene e com a segurança dela, tá? É lógico que cada criança é diferente, cada criança tem suas próprias necessidades, isso incluindo essas com necessidade especial, mas é importante também, se o cuidador tiver vontade de lidar especificamente com esse público, para fazer cursos de extensão, para higienizar, para cuidar do ambiente, da estrutura do ambiente, para crianças cadeirantes, por exemplo. Crianças com paralisia cerebral, por exemplo, também envolvem bastante cuidado em relação à higiene e segurança. Então, é um diferencial, como eu disse. Basicamente, se você não tem nenhuma especialização, você vai conversar com a família primeiro e vai tentar se informar o máximo possível de como é a rotina de higiene dessa criança e quais os cuidados com a segurança. Você precisa anotar isso e, se possível, ficar um dia com a criança junto aos familiares para você assistir esses cuidados para poder visualizar melhor, tá? Essas tarefas de higiene e alimentação são as mais pedidas para um cuidador, então ele tem que estar atento para a criança estar sempre limpa, com roupas confortáveis, monitorar as atividades físicas dessa criança para que ela permaneça em condições de higiene adequadas, porque às vezes ela vai fazer alguma coisa, ela se suja. Essas posições, às vezes a criança, por exemplo, com uma deficiência física muito acentuada, você precisa mudar sempre ela de posição, senão vai causar ferida. Precisa limpar depois da alimentação e uso do banheiro, precisa dar banho, trocar roupa, trocar fralda. E isso às vezes com crianças já maiores, né? Então é preciso um cuidado muito grande, porque elas são mais pesadas, né, que um bebê, um cuidado para não machucá-las. Outra tarefa seria zelar pela segurança dos vulneráveis. Por exemplo, as crianças com deficiência física ou intelectual que precisam de auxílio para se locomover, para se movimentar, tá sempre atento e ali amparando ela. Crianças com autismo, às vezes, elas saem andando, tá? Elas não vão te dar uma satisfação, mesmo os grandes. Então, é importante que mantenha aquela criança ali sob vigilância, né? Para que ela não saia, não se perca. O cuidador também às vezes vai ter que empurrar a cadeira de rodas, ajudar a criança com muletas, guiar uma criança que seja completamente cega, ou então aquela que tem algum tipo de deficiência visual, né, que tem baixa visão, por exemplo, orientar uma criança que seja surda e daí um curso de Libras para quem tem interesse em lidar com as crianças surdas é muito importante para você poder se comunicar com a criança. Isso vai ampliar suas oportunidades de emprego. O cuidador infantil, ele pode providenciar também alimentação adequada para a criança, adaptada,
Às vezes essa criança tem alguma dificuldade para deglutir, para mastigar, então precisa de uma alimentação adaptada. Algumas usam sonda também, né? É lógico que ele vai ser um auxiliar, precisa de um home care ali para aquela criança, mas provavelmente ele vai participar bastante da rotina alimentar dessa criança, tá? E ele também vai ficar responsável por horário dessa alimentação, dessas refeições, providenciar um local limpo, arejado, né? Para a criança comer, para que ela não fique nervosa, porque algumas ficam bem irritadas na hora de se alimentar, porque às vezes dói, é incômodo, né? E também para dar as medicações, se houver alguma. O cuidador também pode ajudar a fisioterapeuta e outros profissionais que venham até a casa. E também ajudar a desenvolver as habilidades motoras da criança, desenhar, escrever, ler, pegar objetos, materiais escolares. Então, existe uma série de tarefinhas, né, que o cuidador pode fazer junto a essa criança, inclusive ajudando na comunicação. Algumas crianças não se comunicam através da oralidade. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Né, das palavras. Então, por exemplo, comunicação alternativa, a criança às vezes usa cartões e o cuidador pode ajudar naquilo. Aqui eu trouxe um gráfico, né? Um infográfico, na verdade, sobre a questão do isolamento social e por causa da pandemia, os cuidadores têm passado muito tempo junto com as crianças, não só com as crianças com necessidades especiais, né? E ele precisa tomar cuidados e precisa também cuidar das crianças. Então, aqui tem algumas tarefinhas que dá para fazer com a criança, dependendo das possibilidades dessa criança com necessidades especiais, ela também pode fazer, como arrumar a cama, guardar brinquedos, né? Estimular uma independência na alimentação, cozinhar juntos, cuidados com a casa. Eu até citei a horta, né, que é interessante, limpeza, vestuário, higiene pessoal. Se você for fazer uma lista de tarefas para a criança fazer, lembre-se sempre de fazer junto com ela e lembre-se sempre de consultar os pais para que eles autorizem essas tarefas, tá? Mesmo que sejam coisas simples, o pai e a mãe devem ser comunicados sobre tudo que você vai fazer com a criança para evitar problemas. Eu já disse que toda criança precisa de rotina, de disciplina e de organização. Isso não só vai facilitar a vida da família e do cuidador, como vai ajudar o cérebro dela a se organizar e se desenvolver melhor, tá? E a rotina de uma criança com necessidades especiais é muito mais séria, porque na maioria das vezes envolve cuidados que se referem à própria saúde dessa criança, né? Então, o cuidador ele pode sentar junto com a família e organizar uma rotina, fazer planilha, cronograma, horário. Se o cuidador tiver uma criança especial sob sua responsabilidade, ele precisa estudar as necessidades dessa criança, estudar a deficiência. Se for uma criança autista,
estude sobre o autismo. Se for uma criança com altas habilidades, estude sobre isso, leia. A internet tem informações sobre tudo atualmente e de forma didática, de uma forma que dá para a gente compreender sem ser um especialista. E dentro disso, conversar com os pais para ver em que local daquele espectro ela está. Por quê? Porque toda deficiência envolve também um espectro, não é só o autismo. O que quer dizer isso? É como se fosse um guarda-chuva aberto. Embaixo daquele guarda-chuva, cada uma das crianças está num local diferente. Então, às vezes, você vê uma criança com paralisia cerebral que tem mais independência do que outra que não tem. Por quê? Porque varia o grau da deficiência, varia o grau do autismo, tá? Varia o grau das altas habilidades. Então, como você às vezes chega e ainda não conhece direito essa criança, você vai perguntar para os pais como ela é em relação às habilidades que ela tem e também as limitações que ela tem, tá? Nunca forçar a criança a fazer uma coisa que ela não consegue. Isso, quem vai impulsionar o desenvolvimento dela é o profissional de saúde, tá? Ou o educador. Então, toda família, ela precisa ser orientada, os profissionais de saúde precisam ser escutados, converse com eles também, converse com a escola. É muito importante, quando existe uma criança com necessidades especiais, que todos caminhem juntos, que todos falem a mesma língua e que todos estejam afinados no desenvolvimento e nos cuidados com essa criança. Eu trouxe aí um link da pandemia, a rotina dos cuidadores, cuidadores de crianças com deficiência. Tem algumas informações bem interessantes para a gente ler. E como eu disse, na internet a gente tem bastante informação que ajuda o cuidador a se orientar e também a conhecer melhor a condição das crianças com necessidades especiais. Para finalizar a nossa aula, eu tenho algumas dicas importantes para o cuidador. A primeira é participar de grupos de apoio, pode ser pelo WhatsApp ou grupos na internet, mas procure grupos onde as pessoas realmente se apoiam e compartilham experiências. E não aqueles grupos onde as pessoas ficam criticando e julgando, porque isso não vai ajudar em nada o seu trabalho, só vai estressar ainda mais, tá? No caso da criança com deficiência, combater o preconceito que essa criança sofre dentro e fora de casa. Então, às vezes, as pessoas discriminam porque não tem informação suficiente sobre aquela criança e isso gera um preconceito, tá? E é importante que o cuidador não tenha esse preconceito e também ajude a combater. Outra coisa uma criança com necessidades especiais, ela vai ter muito mais crises do que a criança que não tem essas necessidades. Então, é muito importante se manter calmo, estar aberto a um carinho, a um afeto para essa criança, tá? Porque o mais importante nesse momento é acalmar ela, é continuar motivando, incentivando ela. Às vezes ela vai tentar fazer uma coisa, não vai conseguir, vai ficar nervosa, vai ficar triste. Então, tem que motivar, tem que impulsionar. Eu sei que às vezes a gente quer chorar junto com a criança, tá? Porque às vezes a cena é bastante triste, né? De se ver. Mas comporte-se como profissional, não se deixe abater, porque isso vai influenciar a criança. Se for chorar, chora depois, longe dela. Ela precisa de incentivo ali, ela precisa saber que ela é capaz de fazer as coisas que ela precisa fazer. Sempre criar oportunidades de interação com a família, com amigos. É muito importante que a criança tenha uma rede social, né? Que ela tenha ali uma vida social, interações sociais. Às vezes a criança com deficiência fica muito isolada, tá? Caso a criança tenha irmãos, é importante que esses irmãos não deixem de receber uma atenção, e é importante criar ali uma parceria, né, de todo mundo. Eles devem ser informados na medida do possível das condições de saúde do irmão ou irmã, e a família vai tomar as decisões em relação a isso, mas o cuidador pode ali ajudar, e no dia a dia tem que ser parceiro junto com essa criança. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br.
Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!